Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal comemora 30 anos da Constituição Brasileira e ressalta a importância do documento para a democracia. Força-tarefa da Lava Jato pede condenação de Lula em caso envolvendo o terreno do Instituto. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A Constituição brasileira completa 30 anos amanhã e hoje o Supremo Tribunal Federal realizou uma sessão solene para celebrar o documento que restabeleceu a democracia no país. O ministro Marco Aurélio Mello foi escolhido para falar em nome do colegiado e afirmou que a Constituição foi ousada e tem uma história de êxito. É uma Constituição ousada, pretensiosa, mas passível de ser concretizada. Sem romantismo, tem-se uma história de êxito, um projeto bem-sucedido. Ainda há muito para realizar. Existem promessas, especialmente no campo social, pendentes. Alguns compromissos e institutos foram estabelecidos. Surgiram emendas constitucionais destinadas à atualização ou aperfeiçoamento. Também houve retrocesso. Mas nada pode levar ao descrédito da lei das leis. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou que a Constituição rompeu a ditadura e restabeleceu a democracia no país. Este é o documento que rompeu com o regime de exceção e arbítrio e inaugurou o regime democrático, que tem na centralidade de suas regras a defesa da dignidade e da liberdade humanas. A democracia no Brasil não é um caminho. A democracia é o caminho. Marco Aurélio e Raquel Dodge também ressaltaram a importância de manter a Constituição de 1988 como guia. Que continue a ser a Carta Cidadã, a Carta da Democracia, a Carta dos Direitos Fundamentais. Persistamos na Constituição, perseveremos na democracia, continuemos os esforços de cumprir todas as promessas do Constituinte de 1988. Sigamos juntos todos, cidadãos e instituições, no caminho que conduz a uma sociedade justa, fraterna, pluralista, solidária e sem preconceitos. Sigamos juntos na construção do Estado democrático de direito e da justiça social, de todos, com todos, por todos e para todos. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, citou o jurista Gomes Canotilho para fazer um alerta. Nunca mais a escravatura, nunca mais a ditadura, nunca mais o fascismo e o nazismo, nunca mais o comunismo. Nunca mais o racismo, nunca mais a discriminação. Os desafios, digo eu, concluindo, existem e sempre existirão. Como disse em meu discurso de posse, nesta corte, o jogo democrático traz incertezas. A grandeza de uma nação é exatamente se inserir neste jogo democrático e ter a coragem de viver a democracia. O presidente da República, Michel Temer, disse que não há caminho fora da Constituição e criticou as propostas para realizar uma nova Constituinte. Parece que nós temos a necessidade de, a cada 25, 30 anos, divulgarmos
que nós estamos numa crise política, numa crise econômica, numa crise moral, numa crise institucional e, portanto, impõe-se a elaboração de uma nova Constituição, de um novo Estado, ao fundamento, a meu ver, equivocado, de que um novo Estado resolve todos os assuntos. Eu sempre digo com muita frequência que é importantíssimo preservar a Constituição. Aliás, como aqui disseram, não há caminho fora da Constituição, ao fundamento de que é preciso manter a regração jurídico-institucional para manter a estabilidade do nosso país. Olha, e também presente nesta solenidade, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarca, ele destacou que o Brasil vive um dos períodos mais turbulentos e controversos, com 2 presidentes depostos por impeachment, inúmeros agentes aí públicos e empresários presos, denunciados ou processados, entre eles ex-parlamentares, ex-ministros e um ex-presidente da República. Lamarca disse que mesmo que se admita haver alguns excessos, tudo se dá sob o escudo da Constituição. E agora, mudando de assunto, eu converso com Mariana Jungmann aqui ao meu lado, porque hoje o Ministério Público denunciou o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro, naquele caso da compra do terreno do Instituto Lula em São Paulo, né, Mariana? Boa noite. O ex-presidente, que já é condenado a mais de 12 anos de prisão e está preso em Curitiba por aquele outro processo, que é o do caso do triplex no Guarujá. O que é que dizem aí essas alegações finais do Ministério Público agora? Oi, Rosiane, boa noite. Olha, o Ministério Público Federal afirma que o ex-presidente praticou o crime de corrupção passiva 9 vezes e lavagem de dinheiro 7 vezes. Os procuradores acusam o ex-presidente de solicitar e receber da Odebrecht, em razão de ser o responsável pela nomeação de ex-diretores da Petrobras, mais de 75 milhões de reais que foram repassados ao PT. De acordo com a acusação, esse dinheiro foi usado, abre aspas, dentro do estrondoso esquema criminoso capitaneado por Lula, não só para enriquecimento ilícito, mas especialmente para alcançar a governabilidade com base em práticas corruptas e perpetuação criminosa no poder. Fecha aspas. Além disso, o Ministério Público também acusa Lula de ter recebido cerca de 13 milhões e meio de reais em propina para a aquisição de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. A acusação aponta que foi firmado um contrato de locação simulado referente ao apartamento, mas os aluguéis nunca foram efetivamente pagos. O Ministério Público pediu também a condenação do ex-ministro Antônio Palocci, apontado como responsável por receber o dinheiro do empresário Marcelo Odebrecht e de mais 5 pessoas que estariam envolvidas no esquema de corrupção. O documento recomenda pena de prisão em regime fechado a todos os acusados e pagamento de multa. Lula está preso desde o fim de abril em Curitiba, condenado, como disse a Rosiane, a 12 anos e 1 mês de prisão também por corrupção e lavagem de dinheiro referente a outro apartamento, o triplex do Guarujá. Em nota divulgada em seu site, o Instituto Lula alega que o terreno apontado pelo MPF não corresponde ao local do Instituto, que as alegações não indicam provas e que estão, segundo o Instituto, entre aspas, estão pedindo a condenação de Lula por uma propina que ele não recebeu, jamais foi solicitada ou entregue. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, também divulgou nota afirmando que não há relação temporal entre a nomeação dos diretores da Petrobras pelo ex-presidente, que aconteceu em 2003 e 2004, e o suposto recebimento de propina que teria ocorrido em 2011. Ele também afirma que as alegações do MPF dão máximo valor às narrativas sem credibilidade dos delatores, mas ignoram testemunhas que inocentaram Lula. Por fim, o advogado diz que o ex-presidente será inocentado quando for julgado por um juiz imparcial. Rosiane. Obrigada, Mariana. Outra questão que envolve o ex-presidente Lula é em relação ao pedido de entrevista dele a jornalistas. Ontem, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, reafirmou que o caso tem de ser analisado pelo plenário da Corte. Já é a 6ª decisão sobre esse caso, que foi o pedido de jornalistas para entrevistar o ex-presidente.
Outra notícia do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pediu hoje que o juiz Sérgio Moro se manifeste sobre a decisão de ter retirado o sigilo de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci nesta semana. Palocci havia prestado depoimento em abril e o PT questionou o motivo de o teor ter sido autorizado agora. Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, tem detalhes para a gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiana. Boa noite a todos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, concedeu hoje um prazo de 15 dias para que o juiz federal Sérgio Moro se manifeste sobre o pedido de providências do PT contra a quebra de sigilo de parte dos depoimentos da delação do ex-ministro Antônio Palocci. Após receber as informações, o ministro deve decidir sobre a reclamação disciplinar que foi protocolada no Conselho Nacional de Justiça. Na reclamação, o PT afirma que Moro desvirtuou de seu dever de serenidade ao tornar público o conteúdo da delação a 6 dias do primeiro turno das eleições. Segundo o partido, o juiz inflamou a sociedade a partir de documentos que não passaram pelo crivo do contraditório. Na segunda-feira, Moro decidiu divulgar parte dos depoimentos por entender que não há risco às investigações da ação penal a que Palocci responde na Operação Lava Jato e que o fato possibilitaria o contraditório por parte da defesa de Lula. Na delação, Palocci afirma que Lula sabia do esquema de loteamento de cargos e corrupção na Petrobras e diz que as campanhas do PT em 2010 e 2014 custaram quase 3 vezes mais do que o declarado. A defesa de Lula diz que Palocci mentiu para obter benefícios. O PT também afirma que as delações são mentirosas, sem credibilidade e negociadas em troca de benefícios penais e financeiros. Eu volto com você, Rosiana. Obrigada, Jéssica. E no Rio de Janeiro, o ex-secretário municipal de Obras, Alexandre Pinto, afirmou que houve acerto de propinas dentro do gabinete do ex-prefeito Eduardo Paes. Direto da redação da TV Brasil no Rio, Flávia Grossi traz os detalhes para a gente. Boa noite, Flávia. Boa noite, Rosiane, e para todos que nos assistem. O ex-secretário municipal de Obras do Rio, Alexandre Pinto, afirmou que esse acerto teria sido feito com a construtora Odebrecht no valor de 10 milhões e meio de reais, o equivalente aí a 1,75% da obra da Transoeste, que custou 600 milhões de reais. Para quem não é daqui, a Transoeste é uma importante via expressa para o transporte coletivo da cidade. A declaração foi feita hoje ao juiz Marcelo Bretas em uma ação que é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Alexandre Pinto disse que o Tribunal de Contas do município ficava com 1% das propinas das obras e que o pagamento era coordenado por um grupo do governo, incluindo Eduardo Paes e outras pessoas com foro privilegiado, como deputados. O Ministério Público Federal vai avaliar se há indícios suficientes para a abertura de uma investigação contra Paes, que é candidato ao governo do estado. A gente tentou contato com a assessoria do político e também com o TCM, mas até agora eles não se pronunciaram. Rosiane. Obrigada, Flávia. E no próximo bloco, Justiça aceita a denúncia e agressor de Bolsonaro vira réu. A gente traz outras notícias dos corredores do poder daqui a pouquinho. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando dos desdobramentos do caso do atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O agressor, Adélio Bispo de Oliveira, agora é réu. A Justiça Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, aceitou a denúncia. Ele foi denunciado por atentado pessoal por inconformismo político, crime que é previsto na Lei de Segurança Nacional. Carolina Pimentel, já aqui ao meu lado, tem outros detalhes. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, para o procurador da República, Marcelo Borges de Matos Medina, Adélio perpetrou a conduta por motivação política e com o objetivo de excluir a vítima da disputa eleitoral. Como consequência, ele lesionou o regime representativo e democrático, segundo o procurador, Adélio esfaqueou Jair Bolsonaro na barriga quando o presidenciável participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O agressor foi preso no mesmo dia, confessou o crime e, se for condenado, Adélio pode pegar uma pena de 3 a 10 anos de reclusão, aumentada até o dobro em razão da lesão corporal grave.
A defesa de Adélio apresentou um parecer psiquiátrico, alegando que ele sofre de transtorno delirante grave e não poderia estar sujeito às penas da Lei de Segurança Nacional. Sobre esse assunto, o juiz ainda vai analisar o caso, pedirá a manifestação do Ministério Público e só a partir daí vai decidir se instaura um incidente de insanidade mental. Obrigada, Carol. E mais um atentado foi registrado nesse período eleitoral. Desta vez, o candidato ao governo de São Paulo pelo partido Democracia Cristã, Major Costa e Silva, sofreu um ataque a tiros na noite de ontem. Vamos então a São Paulo falar com Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil, e ela tem mais informações sobre essa história. Boa noite, Vanessa. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O Major Costa e Silva e o assessor dele, que também estava no veículo, já deixaram o Hospital Santa Helena, em Santo André, na tarde de hoje. De acordo com o boletim médico, os dois estavam em boas condições de saúde. Eles tinham sido levados para lá logo em seguida ao atentado. O carro em que estava o candidato da Democracia Cristã ao governo de São Paulo sofreu disparos em uma estrada em Ribeirão Pires, município próximo aqui da capital, na noite de ontem. De acordo com a assessoria do candidato, 2 homens em uma moto se aproximaram do carro, dispararam contra o veículo e fugiram. Ninguém ficou ferido. O assessor de Costa e Silva, o capitão Munhoz, foi atingido, mas estava vestindo um colete à prova de balas. Os tiros atingiram também o pneu do carro, o que fez com que ele capotasse e caísse num brejo. Os dois passaram a noite no hospital em Santo André, também aqui na Grande São Paulo. Eles vinham de um evento político na cidade de Mauá, que é vizinha a Santo André, fica tudo aqui na Grande São Paulo. Em vídeo publicado na página do candidato no Facebook, Major Costa e Silva relata que vinha sofrendo ameaças e pressões e atribuiu o ataque ao que chamou de sistema dominante, sem detalhar o que seria esse sistema. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que a delegacia de Ribeirão Pires está investigando o caso. Diz ainda que as vítimas vão ser ouvidas, que todas as circunstâncias estão sendo apuradas e que diligências estão em andamento para identificar e prender os autores. Rosiane. E eu volto a conversar, obrigada, Vanessa. Agora eu volto a conversar com Carolina Pimentel, só que dessa vez sobre decisões da Justiça Eleitoral. Foram várias, né, Carol? Pois é, né, Rosiane? Estamos aí na reta final, né, chegando para a eleição. E o ministro do TSE, Jorge Mussi, negou hoje um recurso do senador Assir Gurgax, que teve negado o seu registro de candidatura ao governo de Rondônia. Ele foi condenado no Supremo Tribunal Federal por crime contra o sistema financeiro nacional e já teve a prisão determinada. O senador ainda não se manifestou sobre a decisão do TSE. Na ocasião da decisão do Supremo, ele se disse surpreso e considerou lamentável a possibilidade de que uma decisão da Suprema Corte possa ter viés político. Mais cedo, por unanimidade, os 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a permissão para que a ex-presidente Dilma Rousseff concorra ao cargo de senadora pelo estado de Minas Gerais. Todos os ministros da Corte seguirão o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que argumentou que o tribunal não tem competência para modificar uma determinação do Senado tomada em 2016. Naquele ano, Dilma Rousseff sofreu um impeachment do cargo de presidente da República e mesmo perdendo o direito de continuar no cargo, ela não perdeu os direitos políticos pelos 8 anos seguintes. Em um outro caso, o TSE decidiu ontem firmar o entendimento de que o deputado Celso Jacob, do MDB do Rio, está inelegível e não vai poder concorrer à reeleição. Ele continuava em campanha por força de uma liminar. Jacob foi considerado ficha suja pelo TSE por ter sido condenado em 2016 pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa ilegal de licitação, praticados durante a construção de uma creche em 2002, quando ele era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Com você, Luciana. Obrigada, Carol. Outros detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E foi divulgada ontem à noite mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente da República. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos acompanhar os resultados com a narração de Yara Balduino. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, permanece em primeiro. Em 20 de agosto, ele tinha 20% das intenções de voto. No dia 1º de outubro, estava com 31% e agora tem 32%. Fernando Haddad, candidato do PT, tinha 4% em agosto. Na última pesquisa, estava com 21% e agora tem 23%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%.
foi para 11% das intenções e agora está com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, estava com 7%, depois 8% e agora tem 7%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%. Na última pesquisa, estava com 4% e agora permaneceu com 4%. João Amoedo, do Novo, marcava 1%, ficou com 3% e agora está com 2%. Henrique Meirelles, do PMDB, estava com 1%, ficou com 2% e continua com o mesmo índice. Álvaro Dias, do Podemos, estava com 3%, depois passou para 2% e agora está com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, começou a pesquisa com 1%. No último levantamento, estava com 1% e permanece com o mesmo índice. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, ficou com 0% e continua com 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1% em agosto, foi para 0% e manteve o resultado. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%. Não foi citado pelos entrevistados na última pesquisa e agora está com 0%. Emael, do Democracia Cristã, tinha 1%, caiu para 0% e agora continua com 0%. No dia 20 de agosto, 29% dos entrevistados disseram que iriam anular ou votar em branco. Esse número foi a 12% na última pesquisa e agora são 11%. Não declararam o voto ou não sabem em quem votar. Eram 9% em agosto, depois 5% e agora são 6%. Além disso, o Ibope também pesquisou a rejeição aos candidatos. Acompanhe os números dos 5 primeiros colocados na narração de Osama El Gauri. Jair Bolsonaro tem de rejeição 42%, Fernando Haddad 37%, Marina Silva 23%, Geraldo Alckmin 17% e Ciro Gomes 16%. 3% dos entrevistados votariam em qualquer um, 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa também simulou cenários para um possível segundo turno. Confira. Em um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Haddad e 41% em Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados. Brancos ou nulos, 12%. Não souberam ou não opinaram, 3%. No cenário entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 46% votariam em Ciro, 39% em Bolsonaro. Brancos ou nulos foram 13%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Se os candidatos fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 41% dos entrevistados responderam que votariam em Alckmin e 40% em Bolsonaro. Os candidatos estão empatados. Brancos ou nulos somam 16%. Não souberam ou não opinaram, 3%. Em um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, Bolsonaro teria 43%. 39% votariam em Marina. Eles estão tecnicamente empatados. 16% votariam branco ou nulo. E 2% não souberam ou não opinaram. O Ibope ouviu 3.010 pessoas entre os dias 1º e 2 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 08245/2018. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e o jornal O Estado de São Paulo. E agora uma última notícia com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional. Pois é, Rosel, uma notícia aí para os estudantes do ensino médio. O governo federal adiou, principalmente para os estudantes do ensino médio, né? O governo adiou o início do horário de verão, que estava marcado para começar exatamente no primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, no próximo dia 4 de novembro. A nova data de início do horário de verão foi marcada para o dia 18 de novembro, depois dos 2 fins de semana de provas. Essa mudança é importante principalmente porque o horário de verão é aplicado em 10 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, e também no Distrito Federal, mas não é adotado nos estados do Norte e do Nordeste. Ou seja, na metade do país, as provas começariam 1 hora antes, o que poderia gerar problemas. Além disso, né, Rosiane, se todo ano a gente já vê aquelas cenas dos atrasados do Enem ali, desesperados, imagina no primeiro dia de horário de verão, hein? Como é que não ia ser confuso? Pois é, seria uma dor de cabeça. Agora, olha, eu confesso que eu até agradeço, menos tempo de horário de verão. Uma boa noite a todos, até amanhã.